primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje vamos falar sobre arquétipos, aonde ele veio e qual que é a importância deles na sua vida. Se você quer saber assuntos como sair da Matrix, autoconhecimento e espiritualidade, já se inscreve aqui no Encontra Cáspicos, que eu vou trazer muitos vídeos e observações valiosas para vocês refletirem e poderem dar saltos quânticos nessa vida ainda. Vamos lá então? O poder dos arquétipos e como eles moldam a sua realidade. Eu trouxe alguns exemplos, até do professor Hélio Couto, sobre acontecimentos do arquétipo, antes de falar diretamente o que são arquétipos, tá? Um exemplo bem legal que eu trouxe, o primeiro exemplo, numa entrevista de emprego no RH, tinha duas pessoas lá. Um menino, né, um homem, que já sabia mais ou menos sobre arquétipos e o outro que não sabia nada sobre arquétipo. Então, o cara que sabia sobre arquétipo sabia que o arquétipo da águia é o arquétipo da pessoa que vai lá, faz, mas ele não estudou profundamente esse arquétipo. Ele não sabia que o arquétipo da águia também tem seus lados obscuros. Então, a entrevistadora perguntou para o primeiro moço: que animal você seria se você pudesse escolher? O primeiro moço falou: eu seria a águia, já determinado que já tinha passado da entrevista. O segundo moço não sabia muito o que era arquétipo, mas ele admirava muito as formigas e como elas trabalhavam em conjunto, como uma cooperava com a outra, e na ingenuidade falou formiga. Adivinha só quem a entrevistadora contratou? A formiga, porque era uma vaga para um operário de fábrica que precisa sim trabalhar em equipe, que precisa entender sobre o outro, ajudar o outro e principalmente a empresa. Cada vaga tem o seu arquétipo. Se fosse uma vaga para um CEO, um gerente, seria ideal a vaga da águia e não da formiga. Então, você tendo um entendimento sobre os arquétipos, você pode estar à frente das pessoas em sua volta. E também não ser manipuladas por essas situações, ao contrário. A gente estuda muito isso na psicologia. Se você não sabe, eu estudei psicologia, principalmente Jung e Freud. Então eu vou trazer também alguns detalhes meus, pessoais, aqui nessa videoaula. Videoaula? Não sei o que... Esse vídeo, né? Não seria um videoaula. Um segundo arquétipo que eu vou falar pra vocês é um arquétipo complicado de se usar, que é o arquétipo da borboleta. Então, muitas pessoas acham lindas as borboletas, colocam como papel de parede, compram quadros de borboleta, colocam a borboleta no seu carro, em vários lugares. Só que o arquétipo da borboleta é um arquétipo de transformação profunda. Então, pode acontecer que uma pessoa que gosta muito de borboleta e tem borboleta na casa dela toda, no carro, em tudo, ela pode passar por várias complicações em sua vida. Porque toda hora esse arquétipo vai estar agindo no subconsciente dela e vai estar trazendo as coisas mais obscuras para ela se limpar. De um lado é muito bom, mas pro outro, quando ela quer alguns projetos, quer focar em alguma coisa, talvez ela precise focar em coisas internas desde o projeto que ela quer. Então o arquétipo da borboleta tem que ser muito sutil, evitar olhar a borboleta, não quando ela estiver passando, né? Mas evitar comprar quadros de borboleta para você acordar vendo esse quadro, evitar colocar em papel de parentes, no computador, celular, evitar colocar em tela de televisão. Então, o máximo possível você evitar esse arquétipo, esse instinto da visão, né? Uma pessoa que usava o arquétipo da borboleta começou a viver transformações dolorosas, perdas, crises, mudanças radicais. Por quê? Porque a borboleta é o arquétipo da metamorfose. Lindo, mas existe romper o casulo. Ah, verdade. O romper, a borboleta, ela só vira borboleta porque começa a doer o casulo. Então ela começa a se transformar. Um outro arquétipo muito utilizado, principalmente nas cozinhas, são o arquétipo da galinha. O arquétipo da galinha tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos lados negativos desse arquétipo. Então, hoje em dia, uma mãe de família coloca galinha em tudo, né? Coloca no pano de prato, faz aquelas galinhas, ou de galinha, na cozinha inteira. E toda hora ela tá olhando aquela imagem e está, assim,
transmitir uma informação no seu subconsciente, que é... Outro relato que após cerca de imagens de galinha, sua casa ficou caótica e confusa. A galinha é um arquétipo de dispersão, barulho e agitação. A vibração do que você se conecta define o campo ao seu redor. Então, a galinha, ela intui em você, dentro de você, dispersão, barulho e agitação. Não é um arquétipo muito bom para você ficar utilizando e vendo todo momento. Por isso que várias casas, quando você vai pegar um projeto de arquitetura, cada lugar, cada animal, cada detalhe, ele foi muito bem pensado. Não só para deixar aquele lugar bonito, mas também para saber quais sinapses neurais vai acontecer no seu cérebro. Eu pensei em trazer também uma outra pesquisa que é sobre os sons. Nos arquétipos a gente utiliza muito também os sons e as imagens, mas foi feita uma pesquisa com cientistas que ondas sonoras que a gente não pode ouvir, não somos não é percepção, mas não temos a capacidade de ouvir esses sons, ele é transmitido e ele sim muda a nossa vibração e o nosso humor e os nossos pensamentos. Por esse motivo você tem que tomar cuidado com aonde você vai, o que você escuta. E até o que você não escuta. Então, tomar realmente cuidado nesses vídeos de programação mental de programação mental do YouTube. Você vai em alguma palestra de alguém que você não conhece muito, não confia muito. Porque tudo isso pode estar moldando o seu cérebro para agir da maneira com que as pessoas ou aquele local pede, tá? Então, pesquisa sobre frequência e emoção. A ciência também comprova que símbolos não são únicos a influenciar nossos inconscientes. Som e frequências também alteram nosso estado emocional. Em 2003, Royal Festival Hall, em Londres, pesquisadores liderados por Richard Lord testaram a aplicação de uma frequência de 17 Hz infrassom durante um concerto. Essa frequência está abaixo da percepção auditiva humana, mas foi capaz de provocar respostas emocionais intensas. Algumas relataram euforia, outras ansiedade, medo, até náusea, tudo sem perceber que havia um som diferente. Então, por que, gente? A imagem e som ainda continua sendo onda, ainda continua sendo energia. Mesmo que você não consiga ter a capacidade... O ser humano ele tem até uma capacidade mínima que ele consegue ouvir e enxergar até cores, né? Tem até um cientista que falou que se a gente tivesse somente uma nota de som, a gente não ia conseguir ouvir essa nota, porque não tem o contraste da nota. E tanto é que esse mesmo músico falou que existe sim uma única nota que a gente não tem essa percepção. Então, um dos pontos, você tomar cuidado também lugares que você vai e coisas que você vê, porque pode ter esses sons manipulando sua mente. Estudo prova que até mesmo estímulos que não percebemos conscientemente, como frequências e imagens simbólicas, têm o poder de alterar nossos pensamentos e emoções. Arquétipos e sons operam na mesma linguagem, a vibração. Agora eu vou falar um pouco sobre quem criou o arquétipo, de onde que veio o arquétipo. Foi o magnífico Carl Jung. Quem trouxe o conceito de arquétipo para a psicologia moderna foi Carl Jung, psiquiatra suíço. Para ele, o arquétipo são estruturas universais do inconsciente coletivo. Eles vivem em mitos, contos de fadas, religiões e também no nosso inconsciente. Então, quando tem uma parábola, ela também é um arquétipo e ela também reprograma a nossa mente inconsciente, sem a gente entender exatamente que efeitos ela está fazendo no nosso cérebro. Carl Jung foi um psiquiatra suíço. Carl Jung foi um psiquiatra suíço nascido em 1875, que revolucionou a forma de entender a mente humana. Desde pequeno, tinha sonhos, visões e sentia que existia algo além da realidade visível. Foi um discípulo de Freud, mas rompeu com ele porque acreditava que o ser humano não era só um instinto sexual, era também alma, símbolo, arquétipo e espiritualidade. Jung criou o conceito do inconsciente coletivo, um campo invisível
que conecta todos os seres humanos por meio de imagens universais. O herói, a mãe, a sombra, o velho, o sábio. Tem diversos arquétipos que ele criou e tudo é um arquétipo. Tudo que a gente olha é um arquétipo e ele influencia a nossa mente de alguma forma. Ele também estudou astrologia, alquimia, Xin e religiões antigas, porque dizia que a cura acontece quando damos sentido à dor e não quando ignoramos. Criou o termo de sincronicidade, aquela coincidência com um significado profundo, como se o universo estivesse te respondendo. Aqui eu coloquei algumas imagens dos arquétipos. Tem vários arquétipos, se você colocar arquétipos no Google, vai te dar vários para vocês utilizarem. Até se vocês têm uma empresa, vocês podem utilizar os arquétipos, tem que tomar cuidado também na hora de utilizar os arquétipos na sua logo, nos seus stories, na forma que você vai falar. Por exemplo, quando a gente vai fazer um posicionamento para uma pessoa de marketing, a gente vê qual o arquétipo que ela vai integrar nela para ela se comunicar conforme esse arquétipo. Por exemplo, o presidente Lula, ele tem um arquétipo de homem comum. Deixa eu ver um outro arquétipo. A Tabata também, ela tinha um arquétipo de sábia e mudou para homem comum. Por quê? Porque quando uma pessoa comum olha para a roupa dela, do jeito que ela tá falando, as linguagens delas, eles se identificam. Ou só se qual que é o arquétipo dele. Mas eu vou deixar aqui na tela qual que é o arquétipo dele, tá? Pra vocês verem a diferença do que é o comum, que tá? Vou deixar aqui em cima. Então, cada pessoa no seu marketing, na sua comunicação, ela identifica quem que ela vai operar dentro dela para ela se comunicar conforme aquele arquétipo e gerar as sinapses neurais que ela quer nas pessoas que estão ouvindo e vendo ela. Isso que eu já li? Sim. Aqui alguns das obras de Jung, tá? Aqui ele escreveu milhares de livros, ele foi um homem fantástico. 20 obras completas, um livro vermelho, uma autobiografia, 2 volumes de cartas, mais outros livros e coletâneas organizados por terceiro. Ou seja, mais de 25 livros em nome de Jung, considerando os principais. Para Jung, cada crise da vida é chamado... Corta essa parte. Para Jung, cada crise da vida é um chamado para a alma despertar. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase é muito boa. Quem olha para fora sonha, para quem... Eu vou fazer de novo, que eu fiquei muito eufórica com essa frase, que é muito boa. Eu tinha esquecido, tá? Corta essa parte. Para Jung, cada crise da vida é um chamado para a alma despertar. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Todo ser humano nasce com acesso a esses padrões. Quando você se alinha a um arquétipo, está literalmente ativando um conjunto de ideias, comportamento e emoções dentro de você. Qual que é o poder do arquétipo? Então você integra essa força desse arquétipo, desse símbolo dentro de você e você começa a agir conforme esse arquétipo está operando. Tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, como ondas sonoras também que você não ouve. Se você colocar uma frequência na sua sala, por exemplo, para você elevar o nível de consciência, elevar o nível de vibração do ambiente, você não precisa colocar no nível 10. Se estiver no nível 0 e estiver tocando, a onda vibratória ainda está agindo. Isso que eu quero mostrar para vocês, que não é a matéria, não é o ouvir, não é o sentir. Você não precisa sentir, você não precisa ouvir, você não precisa pegar, você não precisa tirar para aquilo existir. Já existe, é a energia e a vibração. E ela mexe com você e com todos à sua volta e com tudo que existe. Como os arquétipos atuam no cérebro? Estudos em neurociência mostram que a imagem e símbolos ativam o sistema límbico, a região do cérebro ligada às emoções e ao comportamento. O arquétipo é um símbolo vivo. Ele não apenas representa, ele transforma. Eu vou parar porque eu quero ver se ninguém me
certinho. Vamos de novo, que eu só li que eu tava pensando. Como os arquétipos atuam no cérebro? Estudos em neurociência mostram que a imagem e símbolos ativam o sistema límbico, a região do cérebro ligada às emoções e comportamento. O arquétipo é um símbolo vivo. Ele não apenas representa, ele transforma. Então é aqui, ó, como que age as imagens e os sons dentro do nosso cérebro. Por isso que quando você se conecta com um arquétipo como o da rainha, por exemplo, você não só se sente poderosa, você passa a pensar, andar e atrair como tal. Por que estudar os arquétipos muda a sua vida? Vantagem de entender os arquétipos. 1. Co-criar a realidade com consciência. Então, gente, muitas das vezes eu estava passando por algum momento difícil, ou eu precisava de alguma habilidade que eu não tinha, eu procurava estudar um arquétipo que pudesse suprir essa... eu tô balançando a câmera. Que pudesse suprir essa necessidade que eu precisava. Vamos em exemplos, né? Quando eu quero montar um projeto que vai ser um projeto que vai demorar e eu tenho que detalhar todos os acompanhamentos que vai acontecer, é interessante eu usar o arquétipo da águia, porque ela tem uma visão muito estratégica, ela vê muito longe, ela sobrevoa o terreno, então ela é excelente para esse projeto. Quando eu quero mais ação, eu tô muito inércia, muito letárgica, eu uso o da onça. Vamos outros exemplos. Quando eu quero uma mudança radical na minha vida, não, eu preciso mudar. Eu preciso limpar tudo de ruim. Uso da borboleta. Vamos ver outro. Um outro arquétipo. Tem vários arquétipos. Quando eu quero ter um relacionamento melhor Quando eu quero ter um relacionamento melhor com as pessoas, eu uso o do lobo, porque o lobo ele vive em alcateia, ele protege a alcateia. Então, só que tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. Por exemplo, você usar o arquétipo da águia convivendo com um namorado ou um marido não é tão bom, porque a águia é muito solitária. Então, talvez vocês comecem a brigar e talvez você não comece a aturar coisas que você estava de boa antes. Por quê? Porque a águia, ela tem esse instinto de querer ficar sozinha. Daí você pode mudar esse arquétipo da águia, por exemplo, para um arquétipo da coruja, que ela é amiga também e também tem a visão muito boa. Ela anda pelos mundos, né? Espiritual e o mundo da material. Então entender realmente cada animal, como ele reage no seu cérebro, não só animais, né? E como símbolos também. Tipo, coroa tem um símbolo fênix, é muito interessante também. Deixa eu ver. Caveira tem um símbolo. Fogo, água, paisagem, água. Por exemplo, tem vezes quando eu tava muito pesada, assim, um tempo atrás, né? Porque eu mudei muito. Eu era muito focada em trabalho, sabe? Então isso diminuía muito a minha energia, o meu campo vibratório, a minha aura. E eu usava o arquétipo da águia no meu celular, com ondas de mar, olhava a paisagem do mar, isso me acalmava muito. Porque a arquétipo da água, ele traz no nosso inconsciente, esse relaxamento. E até é interessante que tem até uma história, duas histórias na verdade, né? Que primeiro, traz tanto relaxamento porque antigamente nossos antepassados, eles só sentiam seguros se eles dormissem perto de um rio, porque ficar sem água para eles era considerado morte. E segundo ponto é que na barriga da nossa mãe a gente escuta o barulho de água que faz a gente relaxar também. Então, também é um arquétipo, árvores é um arquétipo, tudo tem o seu símbolo e a sua manifestação no nosso cérebro. Consciência de ignorar os arquétipos.
ser manipulado sem perceber, repetir padrões de escassez e autossabotagem, viver em matrix emocional simbólica dos outros. É muito importante você entender o que aquela música que você está ouvindo, o que aquela série que você está vendo, o que o TikTok, o Instagram, o que as redes sociais estão te mostrando e como eles vão te afetar. Se vão te afetar positivamente ou negativamente, porque isso não é algo espiritual ou algo que uma pessoa está falando, isso é científico. Ele muda o seu sistema neural, ele muda as suas sinapses do seu cérebro. Então, as músicas que vocês ouvem, as imagens que vocês estão vendo, é muito importante. Cada minuto que você vê aquela imagem, isso impacta diretamente, às vezes por horas, no seu dia. Eu não sei de fato qual que é a matéria, mas tem uma matéria que fala que quando você vê algo negativo, ela perdura por 5 horas no seu cérebro. Essa energia negativa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você vai entrar numa sala e você vê vários quadros de leão matando vários bichos, por exemplo. Você pode ter certeza que aquela pessoa que dá essa aula que você vai fazer reunião tem um arquétipo muito inserido nela de um predador. Você já pode estar preparada para essa reunião com ela, porque você sabe como ela age. Agora, se você entra num lugar, é tudo clarinho, tudo fofinho. Não tô querendo dizer que a pessoa é assim, mas no seu inconsciente ela age com um arquétipo mais fofo, um arquétipo mais sonhador. Então você vai também falar de uma outra forma com ela, você não vai ser tão agressivo na sua conversa. Também no Instagram das pessoas. Quando você entra no Instagram das pessoas, se você conhece sobre os arquétipos, se você estudou, você sabe exatamente o que aquela pessoa está passando naquele momento. Outra coisa muito legal também é a cor. Por exemplo, cada cor tem uma sinapse neural também. E você pode observar, depois de um tempo que você estudou, a roupa daquela pessoa. A pessoa tá toda de preto. Ela não quer se abrir muito, ela não quer doar energia, ela quer ficar na dela. Isso, quem tá de preto, é ela, fechada pro mundo. Ela quer estar ali, mas ela não quer doar-se pra nada, tá? É o arquétipo do preto. Quando a pessoa ela coloca uma cor clara, ela está mais extrovertida. Ela automaticamente, no cérebro de uma outra pessoa, ele se sente sim, que ela pode ir lá falar, que ela está mais aberta. Um verde, por exemplo. O verde é saúde física. Então, quando a pessoa tá toda de verde, o inconsciente dela tá trabalhando para melhorar alguma coisa dentro dela que está doente, que é saúde física. Agora, toda de azul é emocional. Querendo ou não, mesmo que ela comprou essas roupas, ou que ela não acha que não tem nada a ver com o que ela tá passando, tem sim. A gente escolhe as roupas e as cores das roupas exatamente do que a gente tá precisando naquele momento e naquele dia. Porque tudo é energia, você coloca essa energia em você. Então até as suas roupas que você coloca, que são arquétipos também. Então esse foi o primeiro vídeo sobre arquétipos. Eu vou trazer muito mais porque é um assunto muito extenso. O próximo vídeo vai ser como você vai escolher o seu arquétipo e como você vai utilizar ele na prática, porque você viu que tem muitos benefícios você entender sobre esse assunto. E assim, eu vou trazer vários vídeos sobre isso, por exemplo, porque eu vou trazer esse próximo vídeo que eu já tô montando, que é o que você tá sentindo e que arquétipo você pode usar para você melhorar esses sentimentos e pensamentos. Mas tem os arquétipos da cor, tem os arquétipos dos animais, tem os arquétipos do marketing. Eu quero trazer também arquétipos de marca. Então, que arquétipos que a Coca-Cola fala, sabe? Porque quanto mais vídeos sobre esse assunto você entender, você for consumindo, mais fácil no futuro você vai conseguir identificar como que os arquétipos estão operando na sua vida e como você pode utilizar eles a seu favor. Então vamos lá, saindo da Matrix. Entender o arquétipo é como começar a sair da Matrix. É ver o código invisível por trás dos seus desejos, fracassos e até dos seus sonhos. É acessar um poder ancestral que molda culturas e também a sua vida. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar quais arquétipos usar para prosperidade, espiritualidade,
cura emocional e muito mais. Se inscreve aqui e vem despertar com consciência. Então já se inscreve e não vai perder mais nada, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui.